Ok. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Hoje, dia 23 de junho de 2023, 8 horas e 30 minutos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Peço a todos para que abram o processo da contribuinte TNL PCS SA AIM 4099828. O patrono, doutor Leonardo de Castro, está presente para fazer sustentação oral. O processo é de minha relatoria. Já adianto o voto aqui, que eu estou convertendo o julgamento em diligência. Eu vou, para facilitar, eu vou passar a leitura das razões da diligência, doutor Leonardo. E se alguém discordar, esse processo sai em vista e no retorno eu julgo o mérito. Aí o senhor pode decidir a gente fazer a sustentação oral agora ou depois, tá? Deixa eu passar a leitura diretamente do voto. O voto já estava disponível aos demais componentes da Câmara. Trata-se de retorno de diligência determinado pela Colém da 10ª Câmara Julgadora, as folhas 801 a 809. A Colém da 10ª Câmara Julgadora determinou diligência nos seguintes termos. Pelo exposto, converto o presente julgamento em diligência para que: a fiscalização esclareça se as receitas não tributadas pelo ICMS devem compor o numerador ou o denominador na fórmula do cálculo do fator previsto na Portaria CAT número 25/2001, e de que forma. B. A fiscalização junte demonstrativo analítico, contendo fórmulas e totais acompanhadas de exemplos, para fundamentar e explicar seus demonstrativos consolidados presentes nas folhas 7 a 10 dos autos. Deve também demonstrar analiticamente a origem dos valores que constam nos demonstrativos de folhas 7 a 10. C. A recorrente, após a juntada das informações pela fiscalização, faça a juntada de provas, ainda que por seleção significativa, como contratos, laudos descritivos de produtos ou serviços, comprovantes de pagamentos e outros elementos que demonstrem a origem e a natureza das receitas que alega não deverem ser tributadas pelo ICMS. D. A recorrente junte planilha que demonstre de forma analítica e sintética como apurou o fator previsto na Portaria CAT 25/2001 em relação ao período das acusações fiscais, deixando claro se as receitas do item acima compuseram ou não o cálculo e de que forma. E, após ajuntados dos novos elementos pela recorrente, o processo seja devolvido ao autor do feito para sua manifestação sobre eles. D. F. Acho que ele esqueceu. F. A douta representação fiscal, na sequência, se manifesta em relação às explicações demonstrativas e documentos e provas juntados pela fiscalização. Após a decisão, consta dos autos, manifestação do AFR para cumprimento dos itens A e B da diligência, manifestação da DRF, manifestação da contribuinte e juntada de novos documentos em cumprimento aos itens C e D da diligência. Considerando que, após a juntada dos documentos pela contribuinte, os autos não retornaram para manifestação do AFR e DRF, como determinado nos itens F, E e F, converto o julgamento em diligência para a manifestação da AFR e DRF sobre os documentos juntados pela contribuinte, as folhas 837 a 1222. Antes posto, converti o julgamento em diligência para cumprimento do quanto determinado o julgamento anterior pela Colém da 10ª Câmara Julgadora nos itens E e F da decisão de folhas 807. Deixa eu só colocar aqui para o FR, né? Julgamento de diligência para cumprimento ao FR. Vou salvar o processo, o voto, e eu já abro para discussão. Tá? Então, para sanear o processo, esse processo tem que voltar para a manifestação do AFR e da DRF. Alguém tem alguma dúvida? O patrono está presente para esclarecer? Não. Doutor Leonardo, pode postergar, então, a sustentação oral para o retorno? Com certeza.
Tá ok. Então, Tudo certo. vou encerrar os debates e passar o julgamento. Perfeito. Obrigado, senhores. Bom dia Obrigado. a todos. Bom dia. Passar o processo da 8 Brasil, processo também de minha relatoria, a IM 4-149-159, doutora Ana Sayuri está presente para fazer sustentação oral. Vou passar a leitura das acusações e eu já abro a sustentação oral. O AIM de folhas 1/03 descreve a acusação de deixar de pagar ICMS-ST por meio de guia de recolhimento especial nos seguintes termos. Deixou de pagar ICMS-ST devido por guia de recolhimento especial por antecipação no valor de tanto, na qualidade de substituto tributário, referente às notas fiscais enquadradas no período de 1 de 2019 a 1 de 2020, correspondente à entrada de mercadorias sujeito ao regime de substituição tributária oriunda de outra unidade da federação. A autora apresentou defesa, a primeira instância manteve integralmente a acusação e contra a decisão foi interposto o recurso ordinário. Doutora Ana, fique à vontade. Obrigada, presidente, pela palavra. Primeiramente, eu cumprimento, né, todos os julgadores dessa colheita na Câmara Julgadora, na pessoa do seu presidente, que inclusive é o relator. Não vou ser muito extensa na sustentação oral aqui. Na verdade, eu vou ser bem objetiva, até porque a matéria desse processo, inclusive, foi julgada recentemente por essa mesma Câmara Julgadora há um tempinho atrás. Né? Então, como bem relatado, trata-se aqui de um recurso ordinário contra a decisão, né, de primeiro grau administrativa que manteve a integralidade da autuação que acusa a recorrente de não ter recolhido ICMS de forma antecipada, na forma do artigo 426-A do regulamento do ICMS em relação às notas fiscais recebidas da empresa Glick Import no período de janeiro de 2019 a janeiro de 2020. Ocorre que, diferentemente do que entendeu o julgador de primeiro grau, essas notas, todas as notas fiscais que foram objetos da autuação, elas foram liquidadas e foram objeto de um pedido de liquidação de débito fiscal não inscrito em dívida ativa, mediante compensação com crédito de ressarcimento nos termos do artigo 270 do regulamento do ICMS e também do artigo 11 da portaria CAT 17 de 99. Nesse sentido, por mais que a decisão de primeiro grau entenda que estaria prejudicada a análise dos pedidos de liquidação formulados, tendo em vista a restrição imposta no artigo 93 da Lei 13.457 de 2009, é importante ressaltar que a autuação em si, ela decorre diretamente desses pedidos de liquidação, né, conforme, inclusive, a documentação que foi juntada pela acusação fiscal para respaldar a autuação, de modo que realmente é imprescindível a análise desses pedidos que foram formulados pela recorrente. Inclusive, nós gostaríamos aqui só apenas de ressaltar que o parágrafo único desse mesmo artigo 93, abre aspas, ele coloca dessa forma, eu abro aspas aqui, licença para fazer uma breve leitura. A atribuição para decidir questões relativas a pedidos de compensação ou restituição de tributos e demais receitas poderá ser conferida a órgãos de julgamento no âmbito da delegacia de julgamento. Nesse sentido, excelências, entende-se que os órgãos de julgamento desta administração estadual podem sim realizar a análise desses pedidos, que inclusive no decorrer do processo administrativo que foi instaurado, vamos dizer assim, para análise desses pedidos de liquidação, o recurso administrativo interposto ali foi analisado previamente pelo delegado regional tributário. Então, caso, se não fosse possível que as delegacias, né, e os órgãos de julgamento dessa administração tributária
não pudessem analisar esses pedidos de compensação ou restituição, então a decisão proferida lá naquele processo, naquela instância prévia à autuação, ela na verdade seria nula. Além disso, eu fiz essa introdução inicial, né, para fazer esse esclarecimento em relação à possibilidade de análise dos pedidos, e a recorrente defende também a nulidade formal, desculpe, a nulidade formal da autuação em relação a 3 pontos. O primeiro ponto seria a ausência de relatório circunstanciado, que, conforme prevê o artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, é um requisito, sim, obrigatório da autuação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa da recorrente. O segundo ponto em que se pede a nulidade formal da autuação é que essa autuação e também toda a análise feita dos pedidos de liquidação, ela não foi precedida de uma emissão de uma ordem de fiscalização, ordem de serviço fiscal, o que teria violado, então, o artigo 9º da Lei Complementar Estadual 939 de 2003. Inclusive, nós conseguimos verificar que era a intenção da fiscalização emitir essas ordens de fiscalização, mas não fez a tempo, tendo em vista a data das emissões dessas próprias ordens de serviço fiscal, né, que a grande maioria é datada de 16 de 11 de 2020, sendo que elas só foram entregues e chegaram, né, a ser de conhecimento da recorrente em agosto de 2020, um dia antes da lavratura do auto de infração. Então, tanto a análise dos pedidos de liquidação como a autuação combatida não foram precedidas de uma ordem de fiscalização válida. E aí, por fim, também, o terceiro ponto que a gente pede nulidade formal seria a ausência de submissão da autuação ao controle de qualidade da portaria CAT, da portaria CAT 115 de 2014. Inclusive, após a recorrente ter apresentado esse argumento na sua defesa, a fiscalização, na sua manifestação, trouxe um expediente que teria sido realizado, né, esse controle de qualidade. Só que isso veio após, né, após a recorrente ter trazido isso na sua defesa, e também não trouxe, só fez a menção desse expediente, mas sem comprovar realmente se esse expediente se refere a este auto de infração, e se também ele foi realizado previamente à lavratura do auto. Em relação ao mérito da acusação, a recorrente defende que os valores cobrados pela fiscalização, eles não consideraram, não se atentou, no caso, que todas as operações estavam amparadas por uma redução da base de cálculo, prevista no artigo 34 caput do anexo 2 do regulamento do ICMS. Esse equívoco é nítido ao ver a própria documentação, né, e os demonstrativos de cálculo juntados pela fiscalização, pois, muito embora a fiscalização tenha considerado a redução de base de cálculo para fins do cálculo do IVA-ST, não foi mantida essa mesma coerência na hora de aplicar a redução da base de cálculo do ICMS próprio e também do ICMS-ST exigidos na autuação. Tanto é que ali, como eu disse, né, no demonstrativo de cálculo da fiscalização, a alíquota interna aplicada pela fiscalização é de 25%, sendo que o regulamento do ICMS, o artigo 34, caput, anexo 2, diz expressamente que nas operações internas, a alíquota a redução de base de cálculo deve ser realizada de forma que a alíquota corresponda a 12%. E isso, conforme mostrado no demonstrativo de cálculo da fiscalização, não foi atendido. Em relação ao mérito também, a recorrente defendeu que a antecipação do ICMS, na verdade, seria indevida, então, que essa autuação não seria válida, tendo em vista o julgamento do tema de repercussão geral 456 pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que para que se antecipe o imposto estadual, para que se exija o ICMS de forma antecipada, seria necessária uma lei
em sentido estrito. Esse precedente ele deve ser alinhado também com a ADI 6144 do Amazonas, que traz ali na tese firmada, né, a necessidade de existir não só para, né, a antecipação do ICMS-ST, não basta a existência de lei complementar ou de lei em sentido estrito, nós precisamos ter as duas, uma lei complementar, que no caso não encontramos respaldo na Lei Candir, e também uma lei local com densidade normativa. A Lei Paulista, citada pela decisão recorrida, ela já foi considerada, inclusive por esse tribunal administrativo, em precedentes de câmaras pares, inconstitucional, também tendo em vista que é uma decisão genérica que atribui, que prevê a antecipação do imposto apenas de forma genérica, ou seja, essa antecipação do imposto está prevista em mero decreto estadual, que foi a base da acusação, né, o artigo 426-A. Diante disso, essa autuação ela seria inconstitucional e viola o artigo 146, inciso 3, a linha A, e também o artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Não só esse tribunal administrativo, mas também o tribunal judicial, o TJ de São Paulo, né, ele entende na sua pacífica jurisprudência que vem se formando, que a legislação paulista tem sim uma legislação genérica, de modo que esse ICMS cobrado na forma do artigo 426A do regulamento do ICMS, ele é inconstitucional. Por fim, para fechar, a recorrente pleiteia também a exclusão dos juros da base de cálculo da multa, pois quando há essa inclusão, quando se faz o cálculo da multa com a inclusão dos juros, acaba provocando um inchaço nas penalidades, que, como no caso aqui, ora combatido, a multa deveria ser de 50%. Com a aplicação dos juros, a multa acaba sendo de 60%. Então, há uma majoração dessa multa em função desses juros. Então, nós pedimos a afastação também, com base também em precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo. Por fim, a recorrente reitera aqui para que o recurso ordinário seja julgado procedente e a autuação integralmente cancelada. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigado, doutora. Antes de passar a leitura aqui do voto, deixa eu fazer um esclarecimento, tá? Quando se fala do artigo 93, do parágrafo único, ele fala o seguinte: a atribuição para decidir questões relativas a pedidos de compensação ou restituição de tributos e demais receitas poderá ser conferida a órgãos de julgamento no âmbito das delegacias tributárias de julgamento, por ato do Poder Executivo, tá? Então, ou seja, por ato do Poder Executivo. Não tem ato do Poder Executivo que disponha a respeito dessa atribuição. São duas coisas diferentes. Uma é a Delegacia Regional Tributária. A Delegacia Regional Tributária, ela está vinculada à fiscalização, tá? Outra é a Delegacia Tributária de Julgamento, que faz parte do contencioso administrativo. O Tribunal de Impostos e Taxas, ele é composto pelo órgão de julgamento e a Delegacia Tributária de Julgamento, em que as unidades de julgamento estão vinculadas à Delegacia Tributária de Julgamento. Quando se fala que o delegado regional tributário analisou o recurso contra a decisão que indeferiu, esse delegado regional tributário ele está vinculado à Delegacia Regional Tributária, tá? Está vinculado à fiscalização, e não à Delegacia Tributária de Julgamento. O delegado que está vinculado à Delegacia Tributária de Julgamento é o delegado tributário de julgamento, tá? São 3 delegados, DTJ 1, 2 e 3, tá? E esse daí é aquele que julga o recurso voluntário e faz a admissibilidade do recurso ordinário. Por isso que a gente tem que pontuar aqui para deixar claro que são coisas diferentes e também não tem esse ato do Poder Executivo que defere essa prerrogativa para o órgão de julgamento. Tá? Vamos passar a leitura do voto, que eu abordo isso no voto também, tá? Mas de forma mais sucinta, tá?
que a legislação é bem seca nesse sentido. Vou passar a leitura do voto a partir do item 6. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a decisão proferida pela unidade de julgamento de Osasco, que manteve integralmente a acusação de deixar de pagar ICMS-ST por meio de guia de recolhimento especial, na qualidade de substituto tributário, correspondente à entrada de mercadoria sujeito ao regime de substituição tributária oriunda de outra unidade da federação. De início, registro que não há controvérsia de que os produtos que compõem a acusação são oriundos de outra unidade da federação e que estão sujeitas ao regime de substituição tributária, desde que a própria recorrente, ao narrar os fatos, discorre que inicialmente adquiria produtos dentro do Estado e, a partir do ano 2015, passou a adquirir os produtos de outra unidade da federação, passando de substituída para substituta tributária. Vejamos, transcrevo parte do recurso ordinário em que se aborda o tema. E continua. A recorrente explica que efetuou operações interestaduais das operações adquiridas de outro Estado. De tal sorte, as operações deram origem ao ressarcimento do ICMS recolhido anteriormente, como substituta tributária. Em continuidade, informa que, diz no recurso ordinário, utilizando-se, então, da prerrogativa do artigo 11 da Portaria CAT 1799, ao invés de recolher o ICMS-ST e o ICMS próprio antecipadamente e persistir com aquele saldo de ressarcimento do ICMS-ST registrado em GIA, a recorrente apresentou pedido de liquidação de débito fiscal não inscrito mediante compensação com crédito de ressarcimento, mediante formulário, folha 451, aprovado por esta própria administração fazendária paulista e disponibilizado no seu sítio eletrônico, para liquidar os débitos de ICMS devidos na ocasião da entrada das mercadorias referentes às NFEs, objeto do auto de infração ora combatido. Continuo no meu voto. Que mais tarde foi surpreendida por diversas notificações que indeferiram seus pedidos de liquidação que haviam sido anteriormente validados. Ainda informa que os indeferimentos foram objeto de recurso e que o delegado regional tributário manteve o indeferimento e que os indeferimentos deram origem à autuação. Nas razões recursais, alega-se nulidade do AIM por ausência de OSF válida. Sem razão, o item 8 das observações do AIM relaciona o número de OSFs que impulsionaram o trabalho fiscal. Vejamos, transcrevo o item 8 que relaciona as OSFs que dão suporte ao trabalho fiscal e continuo no meu voto. Segundo a recorrente, abre aspas, a OSF tem por função proteger o contribuinte contra arbitrariedades perpetradas pela administração tributária, sendo essencial a correta identificação dos agentes fiscais de rendas encarregados pela execução do serviço fiscal, que serão responsáveis pela solicitação dos documentos e pela análise de sua conformidade, fecha aspas. A recorrente cita a lei que ampara sua tese defensiva. No entanto, não identifica arbitrariedade por parte do fisco nesses autos. O AFR da manifestação fiscal informa a razão da quantidade de OSFs emitidas. Vejamos. Diz o AFR, a emissão de OSFs da Cefaz é utilizada para controlar os trabalhos executados pelos AFRs, sendo que cada trabalho às vezes envolve diversas etapas e vão gerar uma ou mais OSFs. Vamos pegar o exemplo de uma OSF para facilitar esse entendimento. No caso em tela, a primeira OSF recebida por este AFR foi de número tal, com emissão em 8/3/2019, em função de pedido do próprio contribuinte, de liquidação de débito fiscal não inscrito, mediante compensação com crédito de ressarcimento com data base 01/2019. Posteriormente, outras OSFs foram geradas em função dos demais pedidos para datas base diferentes. Tal fato já demonstra que, desde sua solicitação, o contribuinte já teria ciência que existiriam trabalhos fiscais em função de suas solicitações, para que fossem analisados seus pedidos. Essa primeira OSF foi finalizada em 3/5/2020, com proposta de indeferimento do pedido ser inadequado para a liquidação de débitos gerados, na forma do artigo 427-A do RICMES, a ser avaliada pelas instâncias superiores de decisão. Após a avaliação, recurso e decisão pelas instâncias superiores, uma nova OSF foi gerada para dar continuidade ao trabalho referente à data base de 1/2019. Nesse caso, foi gerada a OSF número tal, com emissão em 6/10/2020.
Perdão. Considerando a sistemática acima descrita, o mesmo ocorreu para os diversos pedidos do contribuinte, com diversas datas base diferentes. A última OSF referente ao trabalho envolvido foi a de número tal, emitida em 28/6/2022, em 7/6/2022 e novamente em 9/6. E continua aqui a explicação do AFR, tá? Dando sequência ao meu voto, continuo. A acusação de falta de pagamento tem origem no indeferimento de diversos pedidos de liquidação de débito fiscal. Não há prova de que, após o indeferimento, houve o recolhimento espontâneo do ICMS. A decisão recorrida aponta corretamente que, abre aspas, OSFs foram emitidas justamente para a devida apreciação dos pedidos de liquidação em discussão, formulados pela empresa autuada, de onde se infere que, perdão, que as OSF foram emitidas por provocação da empresa autuada e não por iniciativa do fisco, e sem as quais a demanda da empresa autuada não poderia ter sido atendida, estando demonstrado que a Lei Complementar 939/2003 não foi desrespeitada. Assim, afasta as razões recursais, pois não há como acolher a tese de nulidade da OIM por ausência de OSS válida, tendo em vista a existência de OSFs que amparam o trabalho fiscal. A ausência de relatório circunstanciado não macula o OIM. O relatório circunstancial não é peça essencial e é obrigatória na instrução do OIM, nos termos do artigo 34 da Lei 13.457/09. Não há necessidade de se instruir o OIM com documentos que materializem o controle de qualidade. O controle de qualidade é procedimento administrativo anterior à lavratura da OIM. Portanto, uma vez constituído o crédito tributário, resta claro que o procedimento foi previamente aprovado. Explica o ilustre juiz Toscano, não há na citada portaria qualquer disposição expressa no sentido de que o referendo de controle de qualidade deva ser constituído em peça integrante do auto de infração. Adicionalmente, ressalto que o AFR, na manifestação fiscal de folha 773, atesta que o documento SFP-EXP 2022/200-986 materializa o controle de qualidade exigido na portaria CAT 115/2014. Nesse passo, considerando que não existe obrigatoriedade de se instruir o OIM com o procedimento previsto na portaria CAT 115/2014, afasta os argumentos relativos à matéria. Com relação à análise do pedido de liquidação, a decisão recorrida está correta. O artigo 93 da Lei 13.457 dispõe expressamente: não se compreende na competência das delegacias tributárias de julgamento nem do TIT as questões relativas a pedidos de compensação ou restituição de tributos e demais receitas. Inciso 1. Continuo no meu voto. No caso, a autoridade competente exaurou o despacho indeferindo os pedidos de liquidação. A informação dos autos que também foi indeferido o recurso contra o indeferimento. A legislação, artigo 93, restringe a competência do órgão de julgamento para decidir sobre a matéria. Alega-se, as folhas 809, abre aspas, que os pedidos de liquidação da recorrente foram previamente analisados por uma delegacia tributária de julgamento. Não se pode admitir a infundada tentativa do julgador de primeiro grau de se esquivar de suas revisões e dos elementos que deram origem ao AIM então combatido. Sem razão, os pedidos de liquidação foram analisados pela Delegacia Regional Tributária da Capital e não pela Delegacia Tributária de Julgamento, como alegado no apelo recursal. Assim, as razões recursais relativas a análise do pedido de liquidação foge da competência deste órgão de julgamento, portanto, não há como acolher a tese defendida em relação aos pedidos de liquidação. Não identifico erro em relação à base de cálculo, artigo 34, anexo 2 do RICMES. A DRF, no parecer de recurso ordinário, explica objetivamente a alegação, que a alegação, abre aspas, decorre de incorreta compreensão da abrangência do benefício fiscal, fecha aspas. Isso porque a redução não alcança a última fase da cadeia. Vejamos, transcrevo parte da manifestação da DRF que aborda o tema e continuo no meu voto. Os argumentos de ausência de lei complementar que autorize a antecipação de ICMS-ST prevista no artigo 426-A do RICMES não se sustenta. No início do apelo recursal, a recorrente esclarece que passou de substituída para substituta, em razão de mudança das aquisições dos produtos, que passou de operações internas para operações interestaduais. A conduta da recorrente antes da lavratura do AIM é incompatível com a tese defendida. A acusação não decorre da constatação simples de que a autuada se negou a recolher o ICMS-ST.
por entender que o imposto era indevido. A própria autuada, antes da lavratura da IEM, de forma espontânea, apresentou um pedido de liquidação do débito relativo à exigência do ICMS-ST. No mais, afasta a tese de recursal, pois a exigência do imposto por substituição tributária tem fundamento em normas vigentes e válidas, não cabendo a esse órgão de julgamento afastar sua aplicabilidade sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13.457/09. Mantenho a atualização do valor básico da multa, tendo em vista que a matéria se encontra pacificada no âmbito desse tribunal por meio da súmula 13/2018. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento. Vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Só para contextualizar também, essa discussão da não incidência do imposto em razão das decisões judiciais, em que fala que a ICMS-ST só pode ser exigido se houver norma regulamentando, né? Tem um problema, né, em afastar isso daí, porque, assim, se a contribuinte acredita veementemente que esse imposto não é devido, a pergunta é, qual atitude ela tomou? Se ela não vai pagar o ICMS de acordo com o 426A, ela pagou o ICMS na saída? Entendeu? Então, assim, eu não tenho como analisar essa questão se não trouxer prova para mim que as notas fiscais foram destacadas com o ICMS no normal. Ou seja, ela não vai poder se aproveitar do débito na entrada, porque as notas fiscais não contêm, vai ter que se aproveitar com o débito na entrada e vai ter que fazer o débito, o crédito na entrada e o débito na saída, entendeu? Agora, falar para mim que eu tenho que afastar a acusação porque tem decisões judiciais nesse sentido, sem trazer a prova de que ela se adequou também, fica inócua, porque ela não quer nem pagar o ICMS na entrada e nem pagar o ICMS na saída. Entendeu? Por isso que eu não tenho como acolher isso daí. Eu julguei processo de transferência e que o contribuinte vai lá e alega a decisão do Supremo. Só que foi transferência entre filial. Só que ele fala que não incidiu o ICMS. Mas aí, na ponta de lá também, quando eles cobram a diferença de ICMS, na ponta de lá ele se aproveitou do ICMS, entendeu? Por isso que, muito embora respeite os argumentos da doutora Ana, eu não tenho como validar essa conduta. Porque o contribuinte também não trouxe nos autos falando, olha, isso daí é inconstitucional e para mostrar que é inconstitucional, eu fui lá e recolhi o ICMS como se fosse RPA, né? Por isso que eu acabo afastando essa alegação. Abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer se manifestar acerca da... Eu vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Doutora Ana, então decisão unânime foi pela manutenção da acusação, tá? Mas, assim, vamos ver como é que vai se desenrolar isso mais para frente, né? A gente vai acompanhar, mas a senhora entendeu o meu pensamento? Porque o Sim, contribuinte... perfeitamente, presidente, entendi sim. E por isso também não abri o microfone na hora para questionar nada. Não, mas tudo bem. Eu Não, mas entendi porque... sim. Não, entendeu? Porque, assim, se você não quiser pagar o ICMS-ST porque tem decisão a seu favor, tranquilo. Mas e o ICMS da saída?
Exato, não, entendi, É, excelência, eu entendi então, perfeitamente a acusação, só que como esse auto de infração, ele se visa, né, a cobrança de um isso, ICMS anterior. específico, então eu combatia realmente a autuação em Não, relação ao ICMS que está sendo cobrado aqui. não, a defesa foi perfeita. Assim, já é a segunda vez que eu, que eu lembro, já deve ter vindo mais vezes, mas a sustentação oral, toda vez que a senhora vem e comparece, a senhora desenvolve um bom. As razões orais são postas de formas claras, objetivas, entendeu? É que às vezes Muito a obrigada. gente acaba não aplicando a tese, tá? Mas assim, que a sustentação oral foi muito bem feita, abordou o tema da forma correta, não há dúvida, entendeu? Não há dúvida. É que assim, o Tribunal Administrativo tem essa particularidade de da gente olhar e ver mais a fundo que o judicial, né? Entendeu? Porque no judicial, às vezes, a pessoa olha e fala, olha, não tem, entendeu? E ponto final. Aqui no administrativo, a gente olha e fala, mas se você tem essa postura, e você tomou essa postura, qual que foi a contrapartida? Ah, mas a decisão saiu depois dos meus pedidos de liquidação. Mas você correu para tentar regularizar e se adequar à nova postura? Entendeu? Mas tudo bem. Vamos ver como é que os contribuintes vão agir daqui para frente, tá bom? Sim, sim, Mas, sem dúvida, excelência. Muito obrigada aí pela obrigado, hein? oportunidade, agradeço a todos pela atenção. Muito bom Obrigado. dia. Bom dia. Tudo de bom, doutora. Tchau, tchau. Vamos continuar o julgamento. Pedir para o processo da IEB 4.149.133, Cierg Brasil, Indústria de Tintas Limitada. Doutor Carlos é o relator. Fique à vontade, doutor Carlos. Muito obrigado, presidente. Bom, o auto é composto de 4 infrações. A primeira deixou de escriturar nos meses de março de 2019 a dezembro de 2020, notas fiscais eletrônicas de aquisições de mercadoria de operação não tributada, nos respectivos livros de registros de entradas, SPED. O item 2 deixou de escriturar nos meses de março de 2009 a 2020, também notas fiscais de operações tributárias nos respectivos livros de SPED, sendo que já se encontram escriturados nas operações no período anterior. Item 3 deixou de pagar ICMS montante de tal. Em julho de 2019, permissões de notas fiscais relacionadas referentes às operações de saídas consideradas pelo contribuinte sem amparo legal como não tributárias, CFLP 5905. Remessa para depósito fechado do armazém geral, conforme se comprova pelas cópias de documentos e dos livros de registro de saídas juntados. As operações de saídas tiveram como destinatária a empresa Santos Brasil Logística S.A. O item 4 deixou de pagar ICMS montante de tal no mês de agosto de 2009 por emissão de nota fiscal eletrônica relacionada ao demonstrativo referente à operação de venda de mercadorias em consignação, porém sem comprovação de remessa em consignação. E o item 5 efetuou entre janeiro de 2019 e 2020 emissões de notas fiscais eletrônicas, venda de mercadorias remetidas em consignação no valor de tanto, com inobservância de requisitos regulamentares de notas fiscais de venda de seguintes operações: simples faturamento de mercadoria em consignação. A recorrente inconformada apresentou defesa. A decisão de primeira instância julgou totalmente procedente o auto de infração. A recorrente apresentou um recurso ordinário reprisando os argumentos de defesa em relação ao mérito. E a representação fiscal apresentou suas contrarrações, refutando os argumentos da recorrente. Esse foi o relatório. Vou direto ao ponto. Em primeiro lugar, há que se destacar que a portaria CAT 115 de 2014 somente estabelece um mecanismo de controle dos serviços fiscais de caráter interno, e não uma condição de validade para a lavratura do auto-infração. Assim, o parágrafo 3º de seu artigo 8º prevê que, na hipótese de que já ter sido apresentado defesa do contribuinte em face do auto de infração, que não foi submetida a controle de qualidade, caberá à Comissão de Controle de Qualidade apenas comunicar eventuais constatações de erros ao órgão de julgamento, não havendo, por conseguinte, qualquer previsão de nulidade, não constituindo este controle de qualidade prévio pré-requisito para a lavratura de auto-infração, sendo desnecessária a sua juntada aos autos.
Permanece retocável neste ponto, portanto, o trabalho fiscal, devidamente instruído com os documentos demonstrativos e demais elementos comprobatórios da infração, atendendo à legislação, não prejudicando a correta compreensão da acusação. No tocante às alegações de que a infração constante no item 3 do auto de infração não deveria prevalecer, já que a suposta empresa Santos Brasil Logística S.A. presta serviço à recorrente há alguns anos, sempre atuando como armazém geral, conforme documento particular firmado entre as partes. Refuto que tais argumentos pelo simples fato de que a alegação de que a Santos Brasil realizava atividade secundária de depósito de mercadoria terceira, como destaca a fiscalização florestais, não qualifica como armazém geral para fins do artigo 7º, inciso 1 do RICS. As notas fiscais relacionadas às folhas 50 referem-se às operações saídas sem destaque do CMS, como o CFOP 5905, que serve a descrição, remessa para depósito fechado do armazém geral. Mas a mencionada empresa não possui inscrição na JUSESP nem CNAE para exercer atividade de armazém geral, com emissão de condição de necessário para tal, sem procedência neste ponto. Tal entendimento vem há muito tempo sendo manifestado nas respostas às consultas tributárias, tendo a decisão de primeira instância administrativa com propriedade trazida no conteúdo recente da RTC 21879/2020. Antes de adentrar no mérito da questão, em relação ao valor das multas e impostos, que correspondem ao valor de tais, é importante frisar que a recorrente confessou as infrações relatadas aos itens 1, 2 e 5 do presente auto de infração, pleiteando pela redução das multas e impostos. Nesta esteira, é importante ressaltar que as sanções pecuniárias aferidas na esfera tributária representam o meio pelo qual a administração pública visa compelir o contribuinte a recolher os tributos, projetando a majoração do débito fiscal. Tal medida, em tese, atenuaria os danos do erário, uma vez que leva os valores a serem recolhidos dos cofres públicos. Não obstante, deve-se ter vista que a aplicação das multas deve observar parâmetros razoáveis, sob pena de esvaziar o seu objetivo teológico, consistente em estimular o pagamento do contribuinte. Deveras multas excessivas mostram inócuas, uma vez que limam a capacidade econômica do contribuinte. Além disso, cumpre acrescentar que as multas excessivas podem acarretar na configuração de abuso de poder, sendo assim faz imperiosa observância do valor axiológico da referida norma principiológica, com o fim de resguardar a propriedade privada das arbitrariedades praticadas no intento de incrementar os cofres públicos. Deste modo, as limitações ao poder tributário não devem sucumbir em plano meramente retórico. Nesse sentido, a ausência de limites na estimulação das multas configura abuso de carreta no injusto esvaziamento do patrimônio do contribuinte. Logo, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de prosperar o abuso do poder tributário. Vale frisar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade limitam a atuação estatal a fim de evitar abuso. Os referidos a princípios são instrumentos jurídicos de controle não só de tributos, como também de normas sancionatórias, buscando balizar a atuação moderada do fisco, sem incorrer em abuso de poder. Esse, aliás, é o entendimento de alguns ilustres, da qual eu junto do Hugo Brito Machado e Guilherme Cesarotti. A partir das lições doutrinárias acima convencionadas, se depreende que os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são imbuídos do valor da justiça, que se mostra igualmente imperioso e, por consequência lógica, na esfera das multas punitivas, sob o risco de anular a eficácia dos mencionados princípios. Diante dessas diretrizes, deve-se harmonizar o caráter educativo e disciplinador das multas com a necessária exploração razoável do seu quanto, evitando seu comprometimento da própria atividade particular que gerou o fato tributário. Antes exposto em caso interno, as multas atingiram o patamar que se encontra desrazoado e desproporcional em valor muito superior ao dano causado ao erário, sendo impositiva e a sua redução para um patamar que atende um caráter punitivo e pedagógico da sanção. Deste modo, reduz as multas aplicadas em relação a itens 1, 2 e 5 em 50% do valor aplicado inicialmente. Tendo em consideração as alegações da recorrente sobre devida incidência taxa de juros diários, patamar de juros, entendo que as teses essas devem ser limitadas referidas à taxa federal, com fundamento na súmula 10, revisada. Deste modo, os juros de mora devem ser ficados na taxa Selic, com fundamento na súmula 10. Antes exposto, decide por conhecer o recurso ordinário e dar parcial provimento para limitar os juros de mora incidentes sobre o principal e a multa referida à taxa Selic, com fundamento na súmula 10, na sua versão revisada, bem como
reduzir o valor da multa imposta do item 1, 2 e 5, 50% do valor inicialmente imposto. No mais, mantenho a respeitar a proferida em primeira instância que julgou procedente o auto de infração. É assim como eu voto, presidente. Está em discussão. Alguém quer se manifestar? O doutor Carlos está aplicando a redução da multa em 50%, com fundamento no artigo 527-A. Alguém gostaria de se manifestar? Presidente. Fica à vontade, doutor Ricardo. Eu só queria, com relação a essa redução das multas, destacar alguns pontos aqui do parecer de folhas 2140 a 2144. A representação, ela coloca lá, né, que para que haja redução e elevação da multa, de acordo com o artigo 527-A, devem ser cumpridas as seguintes condições, dentre outras. A infração tem que ser praticada sem dolo, fraude ou simulação, não implicar em falta de pagamento, e ser considerado o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte. Quanto aos antecedentes, a representação ela cita aqui 4 autos de infração lavrados contra o interessado antes desse aí que a gente está julgando agora, né? E tem os números aqui. Ele ressalta também que o contribuinte, quanto a essas infrações dos itens 1, 2 e 5, ele praticou de forma reiterada essas infrações por aproximadamente 2 anos. O contribuinte também, ele próprio cita o porte econômico dele, que a gente tem que considerar que é uma empresa grande, né, com capital social de maior de 326 milhões de reais e cerca de 5 mil funcionários. Então, a gente considera que é capaz de suportar a cobrança dessas penalidades. Além disso, a representação nesse parecer, ela cita 2 decisões. Uma da primeira Câmara Superior, no processo 10.97.984, e outra da 11ª Câmara, no processo 459 e 569, que corrobora esse entendimento de não redução dessas penalidades. E finalizando, né, a representação menciona que, conforme o quadro 3 do AIM, foi dada a oportunidade do autuado realizar o pagamento do débito fiscal com substancial diminuição do valor, conforme disposto no artigo 85B da Lei 6375 de 89. E ele não fez isso, né? Então, é só para reforçar aqui o entendimento da representação para não diminuição dessas penalidades. Presidente, um ponto também que eu queria ressaltar aqui é que eu estou observando o quadro 1 e a autuação do item 1, ela já foi limitada ao mínimo legal? Ao máximo, baseado no artigo 85A da 6374, a Lei 6374. Então, a gente já vê que o item 1 já está limitado a esse valor. Os demais itens, por não terem sido limitados a esse valor, claramente estão abaixo desse valor. E outro ponto que me chama a atenção é o prazo no qual a infração foi reiterada. São 2 anos de infração. Então, isso me chama bastante atenção nesse caso. Então, eu não sou a favor da redução. Tá. Eu vou analisando aqui. A questão cobra quanto cobra de imposto aqui? 30 mil de imposto, né? 32 mil de imposto. Exato. 4 milhões a multa, né? Exato. Nesse caso aqui, eu vou acompanhar o doutor Carlos, mas eu só vou fazer uma preferência para acompanhar ele, tá? Eu já faço a preferência em 5 minutos aqui, 2 minutinhos eu faço. O doutor Rafael quer fazer uma preferência também, doutor Rafael? Eu vou, então, acompanhar? Só registrar que... Tá. Deixa eu fazer o pedido. Deixa eu só pontuar aqui.
quantos autos de infração ela tem? 4 autos de infração? Doutor Ricardo, Oi? qual a folha que indica como é que fala, os autos de infração dela? Eu tenho eles aqui. O senhor quer que eu passe para você? Ou é melhor indicar a folha? A folha. Beleza. Deixa eu só ver a folha aqui. Ah, É folha 242. 242. Esse IM aqui é o 449.133. 1, 2, 3, 4, né? Então, deixa eu fazer aqui.
eu já gravei aqui a minha sustentação, a minha preferência. Assim que estiver pronto, doutor Rafael, pode também passar a leitura, tá? Estou aqui elaborando, só mais uns 2 minutinhos já acaba.
Espera aí que o meu empate travou aqui. Aí, consegui. Pronto, registrado. Pode passar a leitura, doutor Rafael. Só um minuto. Pedi preferência para consignar meu posicionamento acerca da aplicação da redução das multas nos itens 1, 2 e 5, no termos do artigo 527-A do regulamento. Em que pese as fundamentações expressas no bem elaborado voto do juiz do relator, ouso discordar da redução aplicada às multas. Isso porque, conforme podemos observar no quadro 1 do em exordial, folha 5 a 8, as multas dos mencionados itens já foram aplicadas considerando-se o limite de 1% em valor das operações nos 12 meses anteriores à abertura do AIM, conforme determinado no artigo 85-A da Lei 6374/89. Além disso, chama a atenção o prolongado prazo no qual as infrações foram cometidas, de 22 meses no caso dos itens 1 e 2 e de 24 meses no caso do item 5. Não se trata aqui de um mero descuido pontual, mas de conduta reiterada da contribuinte, capaz de gerar dificuldades na fiscalização. Além disso, devemos ressaltar que foi oportunizada à contribuinte a confissão e pagamento das infrações lá debatidas com considerável desconto nos termos do artigo 85-A da Lei 6374/89, tendo ela optado por abrir mão de tal benesse legal e ingressar no contencioso administrativo. Desta feita, voto pela manutenção das infrações sem aplicação da redução prevista no 527-A. Do mais, acompanhe o juiz relator. Então, ok. Vou passar a leitura do meu voto. A minha preferência também ela caminha, eu acompanho o doutor Carlos, tá? No seguinte sentido: a DRF em manifestação oral apontou a existência de, além deste AIM, mais 4 que foram lavados contra a contribuinte, bem como informou que a contribuinte é de grande porte. Assim, levando-se em consideração os antecedentes e o porte econômico, entende que as multas não devem ser relevadas. No entanto, acompanha integralmente o juiz relator pela redução de 55% por 50%, assim acrescenta essas considerações ao seu voto. Deixa eu só fazer um comentário. Eu fiz só essa preferência porque, como a DRF falou dos antecedentes fiscais da contribuinte e do grande porte, e salvo o melhor juízo, não consta no voto do relator, em que a contribuinte é de grande porte, que ela tem antecedentes, eu acabei fazendo essa preferência porque, quando chega na Câmara Superior, muitas vezes o voto é anulado porque não se verificou. Na verdade, às vezes se verificou, mas não colocou no papel o porte econômico e os antecedentes fiscais da contribuinte, tá? Nesse caso, eu até acho, assim, que além desse auto de infração mais 4, eu nem acho um antecedente fiscal muito desabonador, né? Pelo que a gente está acostumado a ver aqui, tá? Pelo porte da empresa, normalmente a quantidade de AINs lavrados contra elas são muito maiores, né? Mas, assim, eu acabei acompanhando o Dr. Walter em razão disso daí também, porque
o auto de infração cobra R$30 mil de multa, e o valor de 4 milhões de como é que fala, de multa regulamentar, tá? Alguém mais tem alguma dúvida? Encerrar os debates e passar ao julgamento. Passar o julgamento do último processo da pauta, então, processo de relatoria do Dr. Walter, a IM 4099173, só para contextualizar e deixar gravado, processo da CIERG 4149133, prevaleceu o entendimento do Dr. Carlos no sentido da redução da multa. O Dr. Walter acabou acompanhando o Dr. Carlos, tá? Redução da multa em 50% e limitação de juros à taxa Selic, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. Passando ao último julgamento da pauta, a IM 4099173, Zanin, Comércio, Importação e Exportação de Máquinas e Artigos do Vestuário Limitada. Doutor Walter, fica à vontade, o processo é simples, pode passar a leitura direta dos principais pontos do voto. Obrigado, presidente. Presidente, um auto de infração com 7 acusações por creditamento indevido e deixar de pagamento. O item 2 é o mais relevante, né? Que é deixar de pagar o ICMS no período de janeiro de 2013 a 2014, referente a operações tributadas com erro na determinação da base de cálculo em saídas a título de remessa de consignação. E aqui eu faço um resumo dessa parte dos 7 itens, né? Os mais relevantes são os 2 e 3 que têm a mesma natureza, que é a venda interna de produtos têxteis com redução da base de cálculo. E a acusação no sentido que essa industrialização ocorreu no estado de Minas Gerais e não no estado de São Paulo, por isso está se cobrando o ICMS. As demais acusações têm mais relação a crédito indevido de telecomunicação, problemas na escrituração, emissão de nota fiscal. No voto, eu explico qual que vai ser a tendência no sentido da anulação da decisão por um problema na decisão de primeira instância que não enfrentou um argumento específico, né? Isso foi até apontado pela representação fiscal. Então, eu passo aqui ao voto. Analisando o pedido de nulidade formulado pela recorrente, entendo que assiste razão em parte. Sobre a ausência de manifestação de documentos das folhas tais, que em tese comprovariam a industrialização do Estado de São Paulo, entendo que o julgador de primeira instância, mesmo que de forma objetiva, realizou o juízo de valor sobre esse ponto, parágrafos 18 e 19 do voto, folhas 223, tanto que se baseou nas conclusões do agente fiscal de renda para entender que não restou comprovada que a operação de industrialização tenha ocorrido de fato em território paulista. E eu transcrevo parte dessas do voto da primeira instância para justificar. Contudo, no que diz respeito ao enfrentamento do argumento apresentado na defesa, folhas tais, sobre a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal para o decreto 58765, publicado em 21/12/2012, que deveria ter produzido efeito jurídico somente em abril de 2013, trazendo ainda como fundamento a decisão do STF sobre a matéria, de fato, a respeitável decisão recorrida não enfrentou esse ponto e a própria representação fiscal reconheceu a nulidade da decisão, item 8 do parecer, folhas 22 e 54.
É de rigor que se reconheça a nulidade da decisão, vez que, caso o julgador de primeira instância entenda que deva ser aplicada a anterioridade, resultaria em redução da exigência fiscal. Assim, para que não se alegue nulidade futura nem supressão de instância, voto no sentido da anulação da decisão, devendo retornar os autos para apreciação do pedido de aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 58.765/2012. No que tange à ausência de análise do pedido de aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos da fundamentação acima. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Walter. Alguém tem alguma dúvida acerca da nulidade? Vou encerrar os debates, doutor Walter. Pode fazer a gravação, o registro do voto, e eu encerro os debates e passo ao julgamento. Encerrado o julgamento da IM 4099173, Zanin Comércio, Importação e Exportação de Máquinas e Artigos de Vestuário Limitada, recurso ordinário conhecido e provido para o retorno dos autos à primeira instância, decisão unânime. Com o julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço a todos que aguardem o encerramento da gravação e transmissão. Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana.